Digamos que você não tenha o álcool 70, tá certo? Eu posso dizer que a concentração de uma substância é a relação entre a massa dessa substância e o volume dessa amostra. Bem, se eu tiver uma solução inicial, eu vou chamar aqui de concentração inicial ou volume inicial. Isso aqui é a massa do soluto. Então, vamos supor que eu tenho uma mistura de álcool e água, tá bom? Então, isso aqui é a massa de álcool. Isso aqui é o volume da solução, aqui é a concentração. Muito bem. Você sabe quando o café está muito forte e você acrescenta mais água na hora de preparar o café? É isso? Ele vai ficar mais fraco, né? A gente usa forte, fraco. Muito bem. Quanto mais água você põe numa solução, ela fica mais diluída. Então, digamos que eu esteja interessado em diluir uma solução. Então, eu vou chamar aqui de concentração inicial, concentração final, volume inicial, volume final. Isso aqui é a massa do soluto, que é o álcool. Eu não vou acrescentar nem tirar álcool, tá bom? Eu vou colocar água. Então, imagina que você tenha, digamos, 14 litros de um álcool que seja 96 graus GL. Essa é a amostra que eu tenho. Mas eu preciso de álcool 70 graus GL. O que eu faço? Olha, eu tenho um álcool mais concentrado, né? 96%. Eu preciso de um álcool menos concentrado. Aí você chama isso aqui, se você fizer essa operação, você vai chamar de diluição. O que você tem que fazer? Você tem que acrescentar água. Mas eu tenho que acrescentar água até atingir que volume? Note o seguinte, nessa relação aqui, olha, que nós temos da concentração, eu posso dizer que a massa do soluto é a concentração inicial vezes o volume inicial. A massa do soluto é a concentração final vezes o volume final. Olhando para cá, olhando para cá. Ora, eu não vou acrescentar álcool, então essa massa é a mesma. Eu posso dizer que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final, volume final. E esse volume final vai ser o volume inicial mais a quantidade de água que eu vou colocar até chegar nesse volume que eu preciso. Olha como é simples. Qual é a concentração inicial que eu tenho? 96 graus GL. Qual é o volume inicial que eu tenho? 14 litros. Não é isso? Qual é a concentração final que eu quero? 70 graus GL. Qual é o volume final? Eu não sei. Eu sei que esse volume final vai ser o volume inicial mais a quantidade de água. Vamos achar o volume final? Vamos cortar graus GL. Eu vou ter 96 vezes 14 litros sobre 70. Confere? Bem, 14 litros sobre 70, o que vai acontecer aqui? Vai dar 0,2. 0,2 multiplicado por 96 vai dar 19,2 litros. Então, quanto é que eu tenho? Eu tenho 14 litros. Para eu mudar a concentração de 96 para 70, eu vou ter que acrescentar água nessa solução até atingir esse volume. Você vê que a diferença de 14 para 19,2 é de 5,2 litros. Se a gente admitir que o volume final é o volume inicial mais o volume de água, e aí você diz que o volume de água é o volume final menos o volume inicial, você vai dizer que o volume de água vai ser, qual é o volume final? 19,2 menos 14, vai dar 5,2 litros, tá? Na verdade, na prática, você faz um cálculo teórico aqui, mas na verdade o que vai acontecer? Você vai acrescentar água até atingir 19,2, tá? Nem sempre vai dar exatamente isso, porque quando as substâncias se misturam, no caso de álcool com água, você pode ter ali uma contração de volume, entendeu? Então, na verdade, você vai acrescentar até atingir esse volume. Bem, se você admitir que os volumes são aditivos, né, como se a gente fizer esse cálculo teórico, eu posso dizer que é 5,2. Então, chegou a hora da gente trazer aqui, ó, para o nosso cenário, o vírus, né? Tão falado. Observa a estrutura dele. Ele é dessa família, Corona. Ele tem aqui, que eu coloquei em vermelho, olha, certo? Ele é um vírus de RNA, como é o HIV, o vírus que promove, né, a AIDS, né? É como o vírus do Ebola também, no caso da AIDS ou HIV. Então, muitos desses vírus, eles têm um material nuclear como RNA. O vírus OED, né, ele contém um material de DNA ou de RNA. Muito bem. Esse RNA, eles têm uma proteção que é chamada de quê? De capsídeo viral, que são essas proteínas aqui, ó, que estão em verde, que estão protegendo, né, o material genético do vírus.
Você tem uma camada de lipídios aqui, olha, uma bicamada lipídica, que é fosfolipídica, que na verdade, ele já, quando ele sai da célula que ele infectou, né, ele já traz uma parte da membrana, certo, dessa célula, então ele acaba apresentando essa estrutura. E ele tem essas proteínas que são muito importantes aqui no caso dele, olha, essas proteínas na forma de espigas, né? Esses spikes, muito bem. Essas proteínas são elas que ligam o vírus na célula. E isso facilita a entrada dele na célula, tá? E as últimas informações que a gente tem sobre essa Covid-19 é que os casos mais graves é quando esse vírus consegue chegar onde? Nos pulmões, tá? Se ele ficar no nariz, na garganta, são aqueles casos mais leves, que a pessoa tem aqueles sintomas mais leves. Mas se ele chega nos pulmões, então ele pode, né, pode levar a quadros graves. Esse isolamento social é muito importante. Vocês são pessoas que estão estudando para entrar numa universidade, então é muito importante que num momento como esse, você valorize a ciência, você valorize o conhecimento, as autoridades médicas, sanitárias, a Organização Mundial da Saúde, certo? A ciência precisa ser respeitada, a química precisa ser respeitada, a biologia precisa ser respeitada, confere? Olha aqui, ainda tem essas glicoproteínas também na estrutura dele, né? Isso aqui é chamado, ele é um vírus envelopado, né? Isso faz com que ele também seja mais resistente, olha, ele é envelopado. Só que quando você faz o uso do álcool ou do sabão, lembra que o sabão tem uma parte dele que interage o quê? Com gordura, né? Vai interagir com esses lipídios aqui, olha, da membrana. O álcool, quando consegue penetrar, né, que ele vai penetrar no vírus, ele vai desnaturar essas proteínas. Então, quando você lava a mão com água e sabão, o que acontece? Você vai fazer esse processo de desinfecção das mãos. Ou você pode usar também o álcool gel. Lembrem-se do seguinte, a maior fonte de contaminação é exatamente o que? A mão. Então, uma pessoa que está doente da espinhas, ela espirra na mão. Ela aperta no botão do lavador, ela pega em maçanetas, revistas, copos, né, descartáveis, pega em superfícies. Então, se você conhece alguém que esteja, né, com esses sintomas, espirrando com tosse, ele não deve nunca, certo? Tossir na mão. Ele tem que, se ele for tossir ou se ele for espirrar, ele deve colocar, né, contra a boca, a parte interna do cotovelo, para evitar que essas gotículas de saliva, né, se espalhem no ambiente, porque é justamente através delas que vão para a superfície é que contamina. E aí dá toda essa confusão que nós estamos vivendo aí. Mas juntos nós vamos passar por essa crise, tá certo? Um grande abraço a vocês, espero que vocês tenham gostado. Dê uma olhadinha lá no nosso canal também, Química no Enem, para quem tem pressa, lá no YouTube. Um grande